Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz. Esta é a palavra, paz. O tema proposto para esse momento é sobre a oração pessoal. Então, o que é que eu entendo de oração pessoal? Uma necessidade. Eu sou o padre Antônio Cruz, eu sou padre há 34 anos. E eu sempre gostei de rezar. Até o dia que eu me encontrei com o meu mestre, Padre Xavier, e ele me fez a pergunta: você reza? Eu disse: eu rezo. O que é que você reza? Aí eu disse: eu pego, todo dia eu leio o breviário, eu rezo o terço, eu olho as leituras, preparo as leituras, é a minha oração. Aí ele perguntou: que hora que você reza? Eu não entendi direito. E então ele há 30 anos, ele disse assim: não sei por que você ainda é padre, reza tão pouco. Eu me assustei, porque eu sempre achei que eu fosse um padre que rezava. Então eu estou com 30 anos, que todo dia eu dedico 1 hora por dia para a oração. Todo dia. E em que consiste a minha oração? Eu pego, sem inventar, eu pego a leitura do dia. A igreja é rica nisso, a igreja tem uma tradição, tem uma liturgia, e que para cada dia do ano eu posso perfeitamente me inspirar. E já que eu sou padre e vocês são pessoas de igreja, que tal pegar todos os dias, basta a leitura do dia, sem inventar? Entrar dentro do curso da vida, entrar dentro do curso da liturgia e fazer a liturgia se tornar vida, vida, liturgia. Uma coisa só. E um texto, então, para nos inspirar é o livro do Êxodo, capítulo 33, do versículo de 7 até o 11. Diz assim: Moisés tomou a tenda e a armou para ele fora do acampamento. Então, a oração pessoal consiste em quê? Em montar todos os dias o seu acampamento. Ou melhor, a sua tenda fora do acampamento. A sua tenda fora do acampamento. O que os antigos tinham um oratório. Então, se coloca diante de uma cruz, de uma imagem, da palavra, e ali permaneça. Veja qual é o tempo que você dispõe. O ideal é passar 1 hora. E que horas? No início do dia. Começar o dia. Eu tenho experimentado esses tempos agora de pandemia, porque eu moro com minha mãe, e então eu participo das coisas diárias da casa. Somos só nós dois, então, os afazeres. E eu não estou conseguindo rezar pela manhã. Eu rezo, então, depois que eu faço tudo, à tarde. Mas olha, é um desassossego. Eu passo, então, desde o nascer do sol até a tarde, num desassossego. Por quê? Porque falta o horizonte, falta o oriente, algo que me oriente. E o que me orienta é a oração pessoal. Creio que vocês devem sentir também isso. Rezam quando tem tempo. Ora, quem reza quando tem tempo, perde tanto tempo. Então, primeiras coisas primeiras. Se você não consegue ter a sua oração pessoal cedo, antes do sol nascer, por causa das suas atividades, que nem eu agora, lembre-se, está faltando algo. E então, se você sente algo fora do lugar,
Não se preocupe, não é questão de pecado, não. O inimigo vai querer dizer que é pecado. Não, é só saudade. Saudade de Deus. E veja, então, qual é o conteúdo da minha oração pessoal? A primeira coisa é o seguinte, a oração é o encontro que eu tenho com o meu amado. Amado. Aqui Moisés diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com o seu amigo. Então é um momento, o encontro com o amigo. E então, qual é o conteúdo desta conversa? Vejam só. Eu costumo fazer assim. Qual é a minha situação? Como é que eu estou me sentindo no momento? Porque a cada dia eu tenho uma necessidade. A cada dia eu tenho um movimento interior. Então, a primeira coisa, amados, para ter uma oração frutuosa é situar-me na verdade. O que é situar-me na verdade? Fazer as perguntas, por exemplo, como eu me sinto hoje? Como eu me sinto hoje? Como é que você se sente hoje? E o ideal, amados, é o seguinte, eu faço isso há 30 anos. Eu escrevo como eu me sinto, os meus sentimentos. Você pode perfeitamente, por exemplo, porque às vezes quando você começa a rezar, aí vem os pensamentos, aí, puxa, as distrações. As distrações são coisas boas, não são coisas ruins, são coisas boas. Elas lembram o quê? O que está ocupando a minha mente. E então, por exemplo, você começa a rezar, aí tem que estudar, ou tem que pagar uma conta, tem que falar com alguém. Anote o que você está aparecendo, porque quando você faz silêncio, então tudo que povoa a sua mente aparece. E então anota, mas sem perder tempo, Por exemplo, você não vai poder agora pagar suas contas, você não vai estudar agora, então anota, pagar a conta. É quase fazendo assim um pouco o checklist das coisas que vão acontecendo no dia. E vai guardando. Porque é o seguinte, o que às vezes atrapalha a oração pessoal é justamente você estar querendo rezar e vem aquele pensamento. Aí você tenta expulsar o pensamento. Não expulse. Olhe o pensamento de frente. Coloque. Qual é o seu sentimento, então? Como vai a minha vida? Quais as minhas preocupações? Quais as minhas inquietações? Olhem. Só isso já vai 5 minutos. Ora, então, se sua oração pessoal for menor que 6 minutos, você não consegue rezar. Você só está jogando para fora. Falando e Deus mudo. E então, a oração pessoal exige este tempo. O tempo de falar, mas também o tempo de escutar. Aí depois o que é que eu faço? Já que eu sou padre, todos os dias, eu nunca celebrei missa sem ter olhado o texto, sem ter meditado o texto. Então, eu pego o texto do dia. E aí, então, leio os versículos da Sagrada Escritura e pego, por exemplo, leio os textos todos e vou deixando que esses textos, como a chuva fina, molhando a minha existência. Dando, aqui logo aos poucos vai dando sentido ao que eu estou sentindo. E aí, então, eu escolho uma frase que dê sentido à minha vida, àquilo que eu estou sentindo. Porque o que acontece? Deus fala através da palavra. A palavra, então, vamos ver. E depois o seguinte, à medida em que você vai mergulhando, você vai perguntando assim, o que é que o texto me diz? É a Lécio Divino, o que é que o texto me diz? Isso tudo, amados, é para que nós tenhamos uma hora. É assim que eu faço.
Me pediram para falar sobre oração pessoal, então é assim que eu faço todos os dias. O que é que o texto diz? Porque é muito importante isso, até ajuda a aprender, ajuda com o português. Nesses dias que nós estamos aí, nessa correria toda de tantas mensagens, é preciso se parar e ler o que tá escrito. E ler o que o texto diz. Porque, geralmente, eu faço o texto dizer aquilo que eu estou na minha cabeça. Não, eu preciso escutar o texto. O que é que o texto diz? E enquanto você repete, enquanto você não consegue dizer com suas palavras o que o texto diz, você ainda não entrou no texto ainda. Então, é um convite que eu faço. Entre no texto descalço. A palavra de Deus e depois o seguinte, ainda mais nós que estamos nessa caminhada e que nós somos chamados a dar testemunho, uma tentação muito grande de quem está na caminhada é falar para os outros. Olhem, na oração pessoal, porque é o seguinte, a palavra de Deus, ela é como uma espada afiada de duplo talho. E eu acrescento, a palavra de Deus é espada afiada de duplo talho, afiadíssimo, sem cabo. Então, o primeiro a se cortar com ela é quem a manuseia. Então, a palavra de Deus primeiro é para mim. Em todos os dias, então, quando eu escuto a palavra, ela vem, bate com um martelo em mim. Ou me consola, ou me eleva. Porque o que acontece na oração pessoal, eu escuto o Senhor, escuto o meu amigo. Eu escuto o meu amigo. Não sei se vocês sabem, mas eu estou puxando muito pela Bíblia porque eu fui professor de Bíblia a vida toda. Minha especialidade é Bíblia. Então, eu só falo daquilo que eu vivo no dia a dia. Então, veja só o seguinte. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Aí, logo vai dizer assim, boda de Caná. Isso foi lá em João. Mas, por exemplo, no Evangelho de Marcos, o primeiro milagre de Jesus foi mandar Satanás calar a boca. Lá na sinagoga de Cafarnaum. Lá para um endemoniado. Cala-te e sai dele. E então, a oração pessoal é o Senhor dizendo para o inimigo calar a boca. E o que é o inimigo? Tudo aquilo que vai buzinando no ouvido, vai rodando na minha cabeça, o meu coração, e vai dizendo o quê? Você sabe, antes da oração, todos os movimentos que tem na sua cabeça são mais acusatórios. Eles acusam. E acusam o quê? Para lhe achatar. É só dificuldades. Então, aqui é preciso ter atenção, é o Senhor que vai falar, mandando o inimigo calar. Agora entra o amigo. Olha, então, depois disso, o que se faz? É sempre permeando com... A gente pede. O que é que eu peço? Eu peço essa oração, e vocês poderiam repetir comigo. Senhor, dá-me o teu espírito, para que eu possa desejar aquilo que tu queres que eu deseje. Vamos repetir? Senhor, dá-me o teu espírito, para que eu possa desejar aquilo que tu queres que eu deseje. Então, olha só, na Bíblia, a oração, no Novo Testamento, principalmente, tem duas expressões para falar de oração. Uma é prosel ré. O que quer dizer prosel ré? A oração, Jesus reza. Então, prosel ré é troca.
Eu vou ao encontro de Deus, veio ao meu encontro e nós trocamos. Eu troco os meus sentimentos, os meus desejos, a minha vontade, pela vontade de Deus. Então, na oração, eu deixo de lado as minhas inclinações, as minhas vontades, os meus gostos, e adquiro para mim os gostos de Deus. Na oração pessoal, é interessante, lá o Moisés, lá no alto, ele voltou com o rosto iluminado. A Ana, mãe de Samuel, depois da oração profunda, diz que o semblante dela não é mais o mesmo. Então, na oração pessoal, no face a face, eu vou adquirindo o gosto de Deus. E eu costumo, porque nessa oração é que eu escuto Jesus dizer o meu nome. Meu nome. E de tanto escutar o meu nome, eu digo para Jesus. Quem me acompanha sabe. Todos os dias quando eu escrevo, eu boto amado amor. Amado amor. É o amor. Amado amor. Aquele que preenche a minha vida. Então é o seguinte, qual é a característica da oração? Então a oração faz com que amante e amado se tornem parecidos. Daqui então. E depois assim, cada vez mais, então eu vou pedindo essa graça ao Senhor. A graça de ficar parecido com Ele, melhor. Ele vai me transformando no seu semblante. E olha, então, à medida que eu vou escutando essa palavra, então é importante perceber quais são os sentimentos que estão dentro de mim. Por exemplo, quando a palavra vem, e aí por exemplo, a palavra vem e eu sinto uma certa assim, sinto uma resistência com relação à palavra. Às vezes quero mudar o texto, vamos pegar outro texto. Não, permaneça nesse. É importante. Se você descobrir que tem algo que lhe inquieta, é um bom sinal. Não é do mau espírito, não. É do bom espírito, de Jesus, para dizer, se ajeite. Esse se ajeite vai ser sempre para você, nunca para os outros. Tá certo? Então, a palavra de Deus será sempre para você. Vai ser para os outros quando for para apoiar, elevar, para dar uma coragem. Mas isso é de Jesus. E para mim, é para dizer, te ajeita, te conserta, te reorganiza. Então veja só o seguinte, é importante saber como você fica. Então é interessante, na minha oração pessoal, enquanto eu não sinto consolação, eu não paro. Porque a oração pessoal tem que trazer gozo, tem que trazer alegria, tem que trazer plenitude. Mas dependendo do grau da sua caminhada, na oração pessoal você vai encontrar aridez, desolação. E aí então precisa ficar diante de Jesus e dizer, tudo bem, Senhor. Mesmo que eu não esteja sentindo nada nessa oração, eu permaneço aqui. Porque, amados, de vez em quando, o que acontece? O inimigo faz assim. Você está rezando, aí você não sente nada, você abandona. Não, resista, permaneça. Fique aí parado. Fique aí parado. Porque o Senhor não tarda. Os grandes místicos, por exemplo, Santa Teresa passou quase a vida toda nessa aridez, mas permaneceu fiel, vigilante. Essa história de rezar porque dá gozo, isso é para principiante. É chiclete. É chocolate. Não, a oração é outro. Eu sou fiel ao meu momento. Todos os dias eu estou aqui diante do Senhor.
e fico à espera que a graça dele me visite. E essa graça pode visitar de diversas maneiras. Ou dizendo, se aquiete, ou continue assim. Então, é importante assim, então nessa oração pessoal, então, olhando os textos, vendo as imagens, vendo assim, eu vou descobrindo assim o que é que a palavra está dizendo para mim, um apelo. Um apelo. E aqui também, nessa oração pessoal, é importante lembrar, se você está rezando, e se você sentir um apelo, para saber se é verdadeiro esse apelo, se vem de Jesus, esse apelo tem que ser pequeno. Pequeno. Se for grande o apelo, desconfie. Porque o apelo leva a um propósito. Então, a oração pessoal é para criar um propósito, mas esse propósito tem que ser pequeno. Quando meu orientador disse, lá, depois da confissão que eu fiz com ele há 30 anos, eu imaginei a penitência que devia ser grande. E quando ele mandou eu rezar 1 hora por dia, eu achei, mas isso é muito pouco. Eu pensei que fosse coisa mais dura, só 1 hora. Depois eu vim descobrir. Porque se fosse um propósito grande quem faz são os políticos. São os que não cumprem. Então, o propósito será sempre pequeno, diário, pequenas coisas. Pequenos passos, o que eu chamo de passo a passo. Entendam? Assim, de repente, então, a oração pessoal vai se transformando em algo normal, como um banho. Se eu não tomo banho, eu sinto falta. Se eu não tomo café, eu sinto falta. Então, a oração pessoal será sempre assim. Esse momento muito bonito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E então, por que eu rezei essa Ave Maria? É porque eu não tinha mais o que dizer. Não vou mentir. E depois é o seguinte, então, mas isso é um sinal. Que toda oração sua precisa necessariamente pedir ajuda a Nossa Senhora. Ora, se ela que gerou o Verbo encarnado, que ela gere também em nós o orante, em mim o orante. Tá certo? E depois é muito importante, a minha oração tem que repercutir, tem que ser uma oração que repercuta na minha casa. E quando eu falo de Maria, eu penso muito em casa. Toda oração precisa, para ser verdadeira, incluir a própria casa. A casa, viver em casa, o dia a dia. Nesses tempos de pandemia, em que eu sou obrigado a permanecer em casa, ora, esses dias eu até mudei o horário da minha oração, para poder me adequar à minha casa. Então, a Nossa Senhora me ajuda a não ser hóspede em casa. Nossa Senhora me ajuda a escutar a minha mãe, e você que é mãe, escutar os seus filhos. Você que é pai, escutar a sua esposa, escutar os seus filhos. E você que é filho, escutar pai e mãe. Escutar. Esse é o momento de escutar. Porque aí, então, na oração, eu crio essa harmonia. E então, outra palavra interessante para a oração, já foi para o Zeuche, a outra é deeses. Deeses é súplica. Deeses é algo que é falado do mais profundo. Então, é um derramar-se diante de Deus. Aquilo que eu mais necessito.
E então, quando eu me derramo, e todo dia eu faço isso, então, ao me derramar, então eu me esvazio, e aí então Deus vem com a sua consolação. E a consolação de Deus é coisa tão pequena, num detalhe, como um beijo de alguém que me ama. A atenção mínima para dizer, ei, eu estou aqui. Então, essa oração, então, esse encontro de dois amigos, de dois amantes, que me leva, então, a quê? A oração pessoal, amados, é essa experiência que eu tenho na vida. Dependendo dela, eu sei como vai ser o meu dia. Porque na oração pessoal, eu presto atenção a quem mais necessita. E quem é que mais necessita da minha atenção? Euzinho. A oração pessoal é onde eu presto atenção a mim. Ora, quando eu presto atenção a mim, que sou o menor, não sei você, mas eu me acho muito pequeno. Às vezes a tentação é de querer ajudar todo mundo. Não, primeiro eu. Primeiro eu. Não é egoísmo, não. É sabedoria. Primeiro eu entro e vejo como eu estou. Então, vendo como eu estou e me coloco diante do meu Deus, aí eu vou prestar atenção às pessoas. Ainda mais numa pessoa como eu, que sou tão avoado, olho para todo lado, eu preciso, então, prestar atenção primeiro a mim. E quando eu foco em mim, e olhando Jesus no face a face, então eu consigo estar atento a todos os movimentos, a estar presente. Então, para que serve a oração pessoal? Para estar presente em todos os momentos. Para tirar as minhas preocupações. Preocupação é coisa ocupar-se antes. Então, eu preciso me ocupar em cada momento, em cada coisa. Olhem só, eu estou vivendo este ano 3 palavras. Quais são as palavras? Simples, estreito e suficiente. O que essas palavras querem dizer? Simples, Jesus diz assim: eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Sejam, então, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Simples em grego é sem mistura. Então, eu sou o que sou. Então, na oração, eu me redescubro como pessoa. Eu sou o que sou. Eu não sou o que os outros esperam que eu seja. Eu sou, então, na oração, no face a face com o Senhor, eu descubro quem eu sou. Hoje. E depois, estreito. Estreito, disse estreita, é a porta que leva à vida, e larga é o caminho que leva à perdição. Largo, em grego, é plateia. Então, é perdição querer, nesses dias agora, olhar tudo ao redor. Eu preciso focar. Uma coisa de cada vez. Então, hoje as pessoas perguntam, como é que você está? Falando com você. O que você está? Estou comendo. Estou andando. Estou trabalhando. Então, onde eu estou? Estou onde eu estou. Atento a quem está na minha frente. Estreito. Olho nos olhos. Então, a oração serve para eu ser eu mesmo. A oração para focar no presente. Porque as coisas futuras cabem a Deus. E a terceira palavra é suficiente. Suficiente diz assim, para o discípulo, basta ser como um mestre. Se trata assim o mestre, trata também o discípulo. Então, nesse tempo agora em que, salve-se quem puder, em que tudo está difícil, eu preciso, então, entender
que se o amigo passou por isso, eu também posso passar. Se o amado amor passou por isso, eu também posso passar. Nada de ficar de mimimi, nada de ficar, ai meu Deus, só acontece comigo. Não, acontece com todo mundo. Então, é suficiente para quem é de Jesus passar o que ele passou. Então, é isso que eu penso na oração. Então, é o momento em que eu me descubro a minha verdade, e tem que ter o espaço de 1 hora, menos de 1 hora não, Jesus disse lá, vocês não foram capazes de rezar 1 hora comigo, rezem para não cair em tentação. Então, 1 hora, não é menos nem mais, basta 1 hora por dia. É onde eu troco os meus desejos pelos desejos de Deus. É a hora em que eu me derramo, é a hora de descobrir a minha verdade, e onde há consolação. Eu encontro o motivo para caminhar em frente. Pais, obrigado por terem me convidado para esse momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.